Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu sempre gostei muito de cantar. E todo mundo falava, pelo menos os meus amigos, o pessoal da família também, que eu cantava bem, que a minha voz era bonita. E também tocava violão. Meu pai tinha me colocado para aprender quando eu era assim, mais novinha. Mas, como não praticava muito, já estava até meio destreinada. Só que ainda dava pro gasto. Como se diz, eu tinha uma amiga no meu serviço que já morava com um cara há algum tempo. E os dois resolveram que iam se casar. Como ele já tinha sido casado na igreja, eles alugaram um espaço no restaurante para realizar a cerimônia ali, naquele lugar. E desde que veio me contar aquilo, que a Márcia vivia pedindo. Você vai contar no meu casamento, né, Kelly? Cantar no teu casamento? Mas como assim? Que música? Eu nem conheço música de igreja, muito menos de casamento. Ah, qualquer uma serve. Desde que seja bem bonita, bem romântica. Você já pensou? Eu entrando vestida de noiva e você entrando com essa tua voz bonita. Ah, amiga, por favor, me ajuda. Eu nunca te pedi nada. Ela insistiu tanto. E mesmo achando que não estava à altura, até para não decepcioná-la, eu acabei concordando. Ela me ajudou a escolher uma música, eu ensaiei e no dia da cerimônia estava me sentindo mais do que preparada. Claro, meio nervosa, né? Como sempre acontece. E olha, foi tudo tão lindo. Para minha alegria e principalmente para a alegria da Márcia, tudo correu com a mais perfeita sequência. Eles chamaram até um padre, que eles conheciam para realizar o casamento. E eu acho que todo mundo gostou da música que eu cantei. Pelo menos, não ouvi nenhuma reclamação. O jantar aconteceria ali mesmo. Só que antes disso, eis que um rapaz se aproximou de mim. Todo sorridente, ele se apresentou. Falou que se chamava Ayrton, que era primo do noivo e também conhecia a Márcia e que tinha conversado com ela. E que a Márcia tinha dito a ele que nós duas éramos amigas. Até meu nome ele sabia. A certa altura, ele comentou: nossa, como você canta bem. Sabe que eu fiquei arrepiado quando você começou a cantar? Ah, que exagero também. Também não é assim, mesmo assim, obrigada, né? Olha, eu cheguei até a ficar meio encabulada por conta dos tantos elogios que ele me fez. Olha, até que era um cara assim, bem simpático, bonito, agradável, educado. Para minha surpresa, ele falou que era músico e que fazia parte de uma banda, que eles tocavam na noite, em barzinhos, festas. Até perguntei: mas então vocês vão tocar hoje aqui, na festa da Márcia? Pois é. Ela até queria que a gente tocasse, mas infelizmente acabou não dando certo. Escuta, Kelly, eu queria te fazer um convite. A gente, o pessoal da banda, tá atrás de uma vocalista. E você canta tão bem. Você não tá afim de fazer um teste, fazer um ensaio? Vocalista eu? Não, Ayrton, obrigado, mas eu não sirvo para essas coisas, não. Como que não serve? Você canta tão bem. De novo, ele ficou ali insistindo comigo, me elogiando, dizendo que eu era muito afinada, que a minha voz era muito bonita. Até perguntou se eu cantava determinados estilos de música. Eu falei que sim, que cantava um pouco de tudo, que inclusive tocava um pouco de violão. E aí mesmo é que ele ficou botando pilha. Queria, por tudo, que eu fosse ver um ensaio deles qualquer dia e que fizesse um teste. Depois até a Márcia ficou falando ali no meu ouvido, dando força, dizendo que eu devia fazer uma tentativa, pelo menos, porque estava desperdiçando o meu talento. Olha, eu agradeci, mas falei que não era a minha praia. Gostava de cantar, claro que gostava, mas sabe, como diversão. Não era para levar a sério, assim, de um modo profissional. Com o passar dos dias, no entanto, eles não desistiram. O Ayrton, a Márcia, o marido dela, né? Todo mundo ficou ali me incentivando, falando que eu devia fazer pelo menos um teste. E, no fim, só para tentar encerrar aquele assunto, eu concordei em ir assistir um ensaio deles.
A Márcia e o marido também foram. E olha, gostei, viu? O pessoal da banda era assim um pessoal bem bacana. Foi bem recebida, todo mundo muito simpático. Eu até arrisquei cantar algumas músicas para eles. E para minha surpresa, todo mundo aprovou. Sabe, todo mundo gostou da minha voz. E até eu achei que ficou legal. Tanto que fiquei tentado a aceitar o convite que me fizeram para entrar para aquela banda. Pelo menos fazer uma tentativa, né? Como eu já disse, eles tocavam em barzinhos, em festas, formaturas. Se desse certo, seria uma mudança bem radical na minha vida. Quem sabe até precisasse sair do emprego. O problema é que eu não podia ser tão inconsequente. Imagine, largar do emprego. Era uma coisa certa, uma coisa garantida, sabe? Para arriscar fazer parte de uma banda. A gente sabe que esse tipo de coisa, sabe? De ocupação, não é muito garantido. E se depois de um tempo não desse certo? Se eu não me acostumasse, ou se não desse certo por qualquer motivo, como que eu ia fazer? Eu tinha meus compromissos, as minhas contas. E ainda tinha os meus pais, né? Eles, tenho certeza, jamais concordariam com uma loucura dessas. Por isso, acabei deixando a história para lá. Achei bacana, divertido, mas não era uma vida para mim. Eu sempre fui o tipo de mulher que gostava de manter os pés assim mais no chão. O Ayrton ficou frustrado. Eu percebi. Porque queria que eu aceitasse fazer parte da banda. Mesmo assim, como a gente tinha trocado telefones, ele vivia me ligando, mandando mensagens, e a gente conversava meio que direto. Mesmo que eu não entrasse para a banda, para o grupo, ele queria muito que eu continuasse indo ver os ensaios. E às vezes, também ir ao barzinho, onde eles tocavam. E aos poucos, as coisas entre nós foram mudando. E ficou ainda mais evidente aquela mudança naquela noite, quando eu fui vê-los tocar naquele bar. Lembro que eu estava sentada assim numa mesa perto do palco. A Márcia e o marido dela também ali estavam juntos. Quando pelas tantas, antes de cantar a música seguinte, o Ayrton pegou o microfone e falou: olha, gente, eu queria dedicar essa música aqui, que a gente vai tocar agora, para uma pessoa muito querida. Ela ainda não sabe, mas ela é muito especial para mim. Garota mais linda do mundo. Olha, ele nem precisava falar o meu nome, para eu saber que era de mim que ele estava falando. Até porque ele falou tudo olhando, adivinha? Para mim. Senti até um arrepio. Até a Márcia e o marido notaram. A Márcia até comentou assim, meio que tirando uma onda: nossa, acho que tem alguém apaixonado por você, Kelly. Eu devo ter ficado vermelha porque senti o rosto pegando fogo. E se disser que não gostei, estaria mentindo. Gostei muito. Principalmente porque a música que eles tocaram depois era simplesmente linda demais. Meu coração chegou a disparar. Depois, quando fizeram um intervalo, ele sentou ali junto com a gente. Conversou um pouco com todo mundo. Depois se voltou assim para mim e falou: e aí, você gostou da música? Claro que eu gostei. Adorei, muito bonito. Que bom, porque não sei se você sabe ou tá meio desconfiada. Foi para você que eu cantei. Olha, é claro que eu sabia que tinha sido para mim. Agora, outra coisa diferente, ele olhando nos meus olhos, dizer aquela frase. Meu coração, que já estava pulando, quase saltou pelo peito. Quase saltou de tão forte que batia. Ele ficou olhando para mim assim, depois de falar aquilo, e numa certa altura, ficou sério, assim, me olhando. Para ser bem sincera, eu sabia lá no fundo que, mais dia menos dia, acabaria acontecendo alguma coisa entre nós. Porque a gente andava se paquerando muito. Confesso que já queria beijá-lo fazia muito tempo. Estava só esperando pela iniciativa dele. Acabamos ficando juntos nessa noite mesmo e engatamos um relacionamento.
Quando contei para Márcia, ela falou que já sabia que ele estava a fim de mim fazia tempo e que torcia para que a gente ficasse junto. O fato é que começamos a namorar. Comecei a ser presença constante nos ensaios da banda, nos shows que eles faziam nos bares. A verdade é que eu estava sempre com ele. Às vezes, até cantava uma ou outra música. Depois de algumas semanas, no entanto, aconteceu que eu descobri uma coisa a respeito dele que, sinceramente, foi uma surpresa para mim. Eu não esperava. Eu tinha dormido no seu apartamento, ficamos até tarde da noite no barzinho, aí chegamos e fomos direto para a cama. Só que de madrugada, eu acordei e vi que ele não estava ali, do meu lado. Pensei que ele tivesse levantado para ir ao banheiro e esperei. Mas como ele não voltava para o quarto, resolvi dar uma conferida. Levantei e escutei alguém roncando lá na sala. Bom, só podia ser ele, né? E de fato era. Acendi a luz, ele estava assim, desmaiado no sofá, dormindo pesado. Bom, até aí tudo bem. Só que me deparei com uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Ali na sala, havia uma dessas mesinhas de centro, assim, mais baixa, com um tampo de vidro. E de repente eu vi aquela coisa branca, assim, sobre o tampo. Aquela carreirinha de pó. E mesmo eu nunca tenha tido esse vício, naturalmente que não sou boba, e logo percebi do que se tratava. Gelei dos pés à cabeça. Era cocaína. Eu nunca tinha usado essa porcaria na minha vida. Aliás, nem cigarro, eu nunca tive nenhuma espécie de vício. Mas de todo modo, convenhamos, né? Não era preciso ser muito esperta para saber do que se tratava. Era droga, juro. Apesar de já estarmos juntos há algum tempo, eu não fazia ideia de que ele usava droga. Até porque ele usava escondido, pelo menos de mim, né? Tínhamos ido para a cama juntos. Aí ele levantou de madrugada para fazer uso daquela porcaria. Olha, aquilo me deixou tão decepcionada, tão atônita, que eu não consigo nem explicar. Até tentei acordá-lo, mas quem disse que ele acordou? Fiquei olhando aquela porcaria branca ali sobre a mesinha, depois olhava para ele ali naquela situação, e a única vontade que eu sentia era de chorar. Meu Deus, só podia ser um pesadelo. Como o dia já estava quase amanhecendo, tomei um banho, me arrumei, deixei o café pronto e fui embora. Ele, no momento em que eu saí, continuava deitado do mesmo jeito naquele sofá. Enquanto esperava o ônibus no ponto, cheguei a chorar em silêncio. Não sei dizer o que se passou comigo. Me bateu um aperto. Meu Deus, ele usava drogas e eu não sabia, nunca tinha sequer desconfiado. Eu sinceramente não podia imaginar. Depois até conversei com a Márcia, mas pelo jeito como falou comigo, ela devia saber, ou pelo menos imaginar. A decepção foi muito grande. Depois lembro que ele me ligou e parecia estar assim meio sem graça. Claro, devia imaginar por que é que eu tinha ido embora sem me despedir e tão cedo. Perguntou se a gente ia se ver depois. Falei que sim. Que tínhamos inclusive que conversar. Resumindo, quando nos encontramos, eu o questionei. E ele admitiu que realmente era usuário. E vendo a minha decepção, ele chegou a dizer: Kelly, me perdoa, eu não devia ter usado nada com você lá em casa. Eu te prometo que nunca mais isso vai acontecer, tá bom? Olha, Ayrton, não é uma questão de eu estar lá ou não estar. Você devia era nunca mais usar isso. Você não sabe que isso mata a pessoa? Eu nunca imaginei que você... Desculpa, amor, eu tô tentando parar, juro.
Olha, quando a gente gosta da pessoa, é difícil, né? Pular do barco, assim, na primeira tempestade. Como ele jurou que estava tentando parar, eu, inclusive, prometi ajudá-lo, não desistir dele. Mas quem já conviveu ou convive com um dependente químico sabe o quanto é difícil. O detalhe é que era só de vez em quando que ele extrapolava. Era só depois dos shows, ou seja, não chegava a atrapalhar o seu trabalho. Talvez por isso eu tenha continuado ao seu lado, lhe dando força. Só que aos poucos, tudo foi se complicando, saindo do controle. Ele não tinha mais hora nem lugar para usar aquele pó. E quando meus pais ficaram sabendo, fizeram uma pressão tão grande sobre mim que, sinceramente, não deu para segurar. É claro, né? Ficaram preocupados comigo, com medo de que eu acabasse até pegando o vício também, né? Minha mãe, por exemplo, não tinha um dia que ela não vinha me falar aquilo. Veja o que você está fazendo da tua vida, filha. Eu e o teu pai não queremos você perto desse... Bom, você sabe de quem, né? Eu chorava. E chorava porque gostava do Ayrton e não era pouco. Eu queria tanto ajudá-lo, só que ele também precisava querer ser ajudado. E parecia que não. Porque ele falava uma coisa, prometia, e fazia tudo ao contrário. Até com o pessoal da banda, ele já estava arrumando confusão. Sabe, aos poucos eu fui me decepcionando. O encanto foi se quebrando. Até que no fim, fui obrigado a ter aquela conversa com ele. Entre uma coisa e outra eu falei: eu gosto muito de você, Ayrton. Agora, isso não basta. Sabe, só gostar de você não basta. Você me prometeu que ia parar de usar isso, mas parece que está se afundando a cada dia que passa. Você diz que vai melhorar, que vai tentar, e só piora. Você me desculpe, mas você tem que procurar ajuda. Você tem que se tratar. Nessas horas, ele começava a chorar. Aí fazia mais uma promessa, mas era sempre a mesma coisa. Ele dizia que ia fazer tal coisa, não significava nada, porque dali a pouco estava fazendo de novo. Eram promessas vazias, tudo da boca para fora. Sabe, eu fui perdendo a esperança. Fui me decepcionando tanto. Não queria, mas não dependia de mim. Eu gostava dele o suficiente para ficar do seu lado, se ele também quisesse melhorar. Mas sabe quando você cansa de ficar ali dando murro em ponta de faca? Eu não conseguia mais confiar no que ele dizia. E além de não aguentar mais a pressão, minha família toda, meu pai, minha mãe, nós dois não conseguíamos mais ter momentos de felicidade, de alegria. Chegou num ponto que eu decidi me afastar. Não queria, mas precisava. Pelo visto, ele queria se destruir. Depois da decisão tomada, ele ainda ficou um monte no meu pé. Numa ocasião em que eu estive ali em casa, ele chegou a bater boca com o meu pai, porque chegou de madrugada, chapado, naturalmente, com a cabeça cheia de droga, e começou a berrar. Meu pai, coitado, teve de se levantar e ir lá, bater boca com ele. Até ameaçou chamar a polícia, se ele não fosse embora. Sabe, não dava para entender como as coisas tinham chegado àquele ponto. Eu ficava lembrando do dia quando a gente se conheceu. Quando ele se aproximou de mim no casamento da minha amiga, elogiando a minha voz, me convidando para fazer parte lá do grupo. Sabe, não dava para prever que ele fosse usuário e já estivesse naquela situação. Não era a imagem que ele passava. Depois, tudo foi saindo do controle, ele foi perdendo as rédeas da própria vida, até que no fim não tive alternativa a não ser ir embora tratar da minha vida. Isso porque naqueles últimos tempos a gente só brigava, não tinha um instante de paz. Não é que eu tenha desistido dele,
Mas aquele próprio parece ter desistido de si mesmo. Eu nem ia contar isso aqui, mas até dinheiro para mim ele pedia. Tudo para poder, adivinha, comprar aquela porcaria. Depois eu soube que a sua família já tinha tentado interná-lo algumas vezes, mas sabe quando não tem jeito? Sinto muito por ele. Sinto muito por nós. Sinto muito por todo mundo que gosta dele. Porque o que estava ao meu alcance, eu fiz. E se fosse depender do que eu sentia e continuo sentindo por ele, meu amor não era de mentirinha, não. Não era de brincadeira. Só que tem situações que você chora, bate a cabeça na parede, quer encontrar uma solução, mas não encontra. Você não tem força para resolver tudo, para fazer a tua parte e a parte do outro. Mesmo assim, eu nunca quis o seu mal. Pelo contrário. A decepção foi grande, até porque havia amor ali, né? E mesmo não querendo admitir a mim mesma, eu ainda gosto do Ayrton. E ainda sinto muito a sua falta. Era amor mesmo, tanto que permaneceu. Olha, se eu pudesse pedir alguma coisa a Deus nesse momento, eu só pediria uma coisa: que olhasse por ele, que estendesse a sua mão poderosa sobre ele, o protegesse, o ajudasse a sair dessa. Eu até tentei, mas não consegui. E olha, juro, mesmo que não seja do meu lado, juro, nem que não seja comigo, o que eu mais quero na vida é que ele fique bem, que seja feliz, que fique em paz. Você talvez não esteja escutando essa carta, mas onde você estiver, não pense que o fato de eu ter me afastado significava que eu não gostava mais de você, Ayrton. Eu estou dizendo isso até porque sei que nesse momento você não está ouvindo mesmo. Porque se você estivesse ouvindo, talvez eu nem dissesse. Porque aí você ia me procurar de novo, ia tudo voltar a ser o mesmo e não ia resolver. A gente ia só prolongar o sofrimento. Mas já que você não está escutando, mesmo estando distante, eu continuo te amando, Ayrton. Você continua sendo aquele que um dia eu cheguei à conclusão de que era. E acho até que vai ser durante pelo menos muito tempo. Aquele que eu sempre quis para mim. O amor da minha vida.